Olá, 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 internautas, queridos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz, o amor de Deus, que a misericórdia de nosso Senhor Jesus, o Salvador, estejam com todos. É isso aí, estamos iniciando mais um programa de perguntas e respostas pela Bíblia. Na apresentação de migo, que fala com você, o seu amigo, Mauro Maier. Estou aqui com você, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, para aprendermos juntos o que a Bíblia realmente tem a nos responder pela própria Bíblia. E quem está conosco, não poderia faltar, é ele, o nosso querido ancião, o pastor Edson Reis. Olá, professor! Como está você, professor? Olá, Mauro! É muito bom estarmos juntos novamente e você, nosso amigo internauta, nosso irmão em Cristo, que está nos acompanhando no nosso canal pela Bíblia. É uma honra poder estar aqui novamente, Mauro. E aí, qual que é a nossa pergunta de hoje? Já estou ansioso para saber. Então é isso, então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Quem é que entrou em contato com a gente? Foi ele, deixa eu só anotar aqui direitinho. Vamos lá, é o Rogério Putinati, que é da cidade de Marília, professor, ó, aqui mesmo em São Paulo, ó, em Marília. Ele gostaria de entender o que a Bíblia diz a respeito de maldição hereditária. Olha, até a palavra maldição hereditária. Isso foi dito para os hebreus em Êxodo 20, não, capítulo 20, versículo 1 a 5. Será que isso cabe a nós? Essa é a dúvida dele, né? Se maldição hereditária que foi dito em Êxodo 20 ao 5, cabe-se a nós. E aí, professor, explique para nós pela Bíblia, professor Edson. Uma pergunta muito interessante e, assim, podemos dizer bastante relevante, viu, Mauro? Porque é uma situação que hoje nós percebemos, inclusive algumas igrejas introduzindo esse ensinamento. Agora, eu gostaria muito que nós trabalhássemos em cima do texto, primeiramente, que é o texto proposto, de Êxodo capítulo 20. Na verdade, o texto aqui que vai nos interessar é o versículo 5. Não te prostrarás diante delas, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira geração e a quarta geração daqueles que me desprezam. Bom, uma coisa é muito interessante. Nós observamos aqui, dentro dos 10 mandamentos, que Deus, ele diz que visitaria o erro dos filhos, dos pais, até a terceira geração, no caso daqueles que o desprezam. Em relação a quê? Bom, o texto fica muito claro dentro do seu contexto, que é sobre a idolatria, que é algo que Deus odeia. Bom, esse texto não pode ser lido isoladamente. Eu vou aproveitar e nós vamos dar uma olhadinha também no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 2. O que é que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam? Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Olha que coisa interessante, gente. Alguém talvez diga, tá vendo? Parece até uma contradição bíblica. Não, mas não é. São textos colocados dentro do seu contexto e que nós precisamos entendê-los. Bom, normalmente as pessoas que ensinam a maldição hereditária com base em Êxodo capítulo 20, versículo 5, eles pegam o texto e outros textos, retiram do seu contexto imediato e aí acaba se gerando uma verdadeira confusão. Então vamos tentar definir. Existem alguns defensores, tá, da maldição hereditária. E esses defensores da maldição hereditária, eles vão dizer o seguinte, que a maldição, na realidade, é uma autorização dada ao diabo por alguém que exerce autoridade sobre outros ou pelos pecados dos pais, né, no passado. Para ficar bem simples para você entender,
uma determinada pessoa, ele tem problema com alcoolismo. E aí ele vai para uma determinada igreja, que é adepta dessa heresia, e lá se constata, por exemplo, que o pai dele também bebia, o avô dele bebia. Então é dito para ele que se ele não quebrar a maldição, o filho dele se tornará também um alcoólatra. Bem, isto é, na realidade, uma heresia. Né? Conforme nós observamos aí em Ezequiel 18, não se ouvirá esse ditado, né? Os pais comem uvas verdes e os filhos ficam com os dentes embotados. Cada um será responsável por si próprio. Bem, nós temos, por exemplo, alguns defensores como Jorge Linhares, Valnice Milhomens, Neuza Itioca e outros, né, que se dizem cristãos, mas defendem essa heresia. Lembrando que essa também é uma heresia nova, é uma heresia do século XXI, tá? Século XX, na realidade, né? E tem se fortalecido aí através do século XXI. Essa heresia, ela diz o seguinte: para que se quebre essa maldição, vamos continuar dando o exemplo aí do rapaz que agora ele bebia e o filho dele vai beber se não quebrar a maldição, né? A maldição, segundo essa doutrina, ela vai operar cegamente, atingindo qualquer um naquela linhagem. E ela vai se transmitindo indefinidamente através do tempo, até que precisa de um especialista, no caso, esses pastores da madrugada, que vão a público dizer que estão quebrando a maldição. Normalmente se precisa de uma camisa da pessoa, precisa de uma foto, precisa de qualquer objeto para que a pessoa ela tenha essa maldição quebrada e ela não continue sendo atingida por ela. Muitas vezes pede-se para levar uma água para a pessoa tomar, né? Ou seja, nada disso tem respaldo bíblico. Nada disso tem respaldo bíblico. São situações em que as pessoas elas pegam o texto, retiram do contexto e assim inventam tais doutrinas antibíblicas, tá? Essa maldição hereditária também ela passa a dar muito valor a Satanás. Ela é uma heresia praticamente maniqueísta e dualista, onde Satanás passa a ter mais controle sobre a vida da pessoa do que o próprio Deus. Isso também vai incluir aquelas entrevistas com o demônio na madrugada, né? E outros fatos que eles vão tentar colocar para amedrontar o povo, lógico, e fazer com que a pessoa ela aceite aquele ensinamento. Seguido com a doutrina da maldição hereditária, nós temos a doutrina da confissão positiva, que é uma doutrina que anda ligada à maldição hereditária, que diz que as palavras têm poder, né? Um grande expositor dessa heresia chama-se Marlin Hickey, e ele diz, por exemplo, que é necessário se amarrar o diabo. É por isso que alguns cristãos, às vezes, muito mal informados, eles dizem, olha, você precisa amarrar o diabo. Eles entram naquele texto de Jesus, né, que diz que é necessário você entrar na casa do valente e amarrar, e depois você saqueia os bens dele. Então eles dizem que o diabo é o valente, e eles amarram o diabo através das palavras. É por isso que tem uns crentes, né, que utilizam a palavra, tá amarrado, né? E depois, aí nós dizemos aquilo que o diabo ele vai ter que fazer, ele vai ter que sair em nome de Jesus. Não, nós não encontramos nenhum respaldo bíblico para essa doutrina. Na realidade, a doutrina da maldição hereditária, ela é uma doutrina antropocêntrica. Ela coloca o homem no centro. Ela dá poder praticamente onipotente às palavras humanas e anula a soberania divina. Porque, na realidade, o homem acaba sendo o centro das atenções. É o homem quem determina. É o homem que coloca, como disse um determinado expositor desta doutrina, aqui no Brasil, o homem coloca Deus na parede e Deus vai ter que agir. Outros dizem, se Deus não agir, eu rasgo a minha Bíblia, eu como a minha Bíblia. Na verdade, isso é uma incoerência. As pessoas que dizem isso
são os mesmos que, quando precisam, eles pedem soluções para Deus, porque as suas determinações não funcionam. Isso é um humanismo muito mal disfarçado. Qualquer igreja que seja adepta dessa doutrina, ela está praticando heresia. E o verdadeiro cristão fará bem em se separar dela. O homem jamais ele terá poder para colocar maldição em outro ou para transferir uma maldição cegamente da sua vida para os seus filhos. Por exemplo, o pai ele leva uma vida imoral, ele sai pela vida da prostituição, o pai ou a mãe. E aí, de repente, a criança nasce com uma doença sexualmente transmissível. Bom, quando ele vai à igreja, o que é que se diz? Que aquilo é uma maldição herdada por espíritos sexuais, que eles até nomeiam. Não, na realidade não é nada disso. O que aconteceu ali foi simplesmente, pela irresponsabilidade do pai, a criança, ela agora colhe os resultados, não da maldição, mas do comportamento do pai, que acabou não se preservando e gerando um filho com uma doença. Então, não precisa uma quebra de maldição. O que precisa, na realidade, é que a criança ela seja curada daquela doença. Essa doutrina também, ela deixa Deus completamente dependente do homem. Deus age a partir daquilo que eu falo. Deus age a partir daquilo que eu falo, e eles dizem que as palavras têm poder. Esse é aquele braço que eu já estou citando, que é a confissão positiva. Não. Isso, na realidade, é uma heresia, Deus não está sujeito à vontade do homem. Na verdade, essas pessoas que assim o fazem, eles criam uma caricatura do Deus da Bíblia, Fazem um Deus completamente humano e um Deus que precisa da nossa autorização para agir, Não é o Deus que a Bíblia apresenta. O evangelho da maldição hereditária, ela usa os ancestrais como bodes expiatórios. Talvez a pessoa, ela chegue em uma igreja e o pastor informe para ela, olha, o seu bisavô, ele teve um problema muito grave e se não quebrar essa maldição, é aqui você está. Então você vai ter que quebrar a maldição e vai toda aquela ladainha praticamente se tornando um xamã. Bom, Provérbios, capítulo 17, versículo 15, lá está escrito: o que justifica o perverso e o que condena o justo são abomináveis para o Senhor, tanto um quanto o outro. Perceba, a responsabilidade é individual. Essa doutrina, ela coloca também o diabo como centro de todos os problemas humanos e acaba retirando a responsabilidade humana. Porque uma doutrina que é muito importante do cristão entender é a responsabilidade humana versus a soberania de Deus. Nem tudo aquilo que eu faço foi o diabo que me instigou a fazer. Eu faço porque sou pecador, eu faço porque eu tenho uma tendência, e muitas vezes o diabo ele acaba se aproveitando disso. Mas não podemos colocar o diabo como sendo o principal culpado disso. Porque essa doutrina ela acaba colocando o diabo quase como que onisciente. O diabo ele é uma pessoa real. Neste momento, ele está em um determinado lugar da Terra. Então, não tem como, por exemplo, o diabo estar agindo em todas as pessoas ao mesmo tempo. Talvez você diga, mas os demônios o fazem. Sim, mas nós não podemos colocar a culpa em Satanás e nos eximirmos dos nossos erros. De maneira nenhuma. A palavra de Deus ela é muito clara. Em Gálatas, capítulo 6, ela diz que, versículo 7, ela diz que aquilo que o homem plantar, isso também vai colher. Nós temos responsabilidades sobre as nossas ações. As palavras humanas, elas não têm poder em si mesmas. Claro que quando essas palavras são pronunciadas, a Bíblia diz que maldição sem causa não pega. E uma outra coisa interessante, quando é que nós podemos acreditar de verdade na palavra humana? Quando ela está baseada na Bíblia, quando ela utiliza a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, sim, esta não volta sem resultado de maneira alguma. Agora, a palavra do homem ela é falha. Você pode consultar, por exemplo, Isaías, capítulo 55, versículo 11.
A Bíblia nos mostra no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 8, que a palavra de Deus permanece para sempre, ao passo que a palavra do homem, esta sim, cai por terra. Portanto, nós não podemos jamais ter essa visão da confissão positiva na nossa vida, porque ela se trata de uma heresia antibíblica. Agora, é claro, existem pessoas que nos desanimam por conta das palavras, e isso é muito interessante, mas não significa que aquela pessoa ela está lançando sobre você uma maldição. Tudo vai depender da maneira como você ouvirá aquilo que a pessoa está dizendo. Jamais você precisa entregar-se às palavras que ele diz. Essas fórmulas que são colocadas diante de nós, na questão da confissão positiva, na questão da maldição hereditária, elas na realidade são antibíblicas, são antropocêntricas, inventadas por pessoas que pouco creem de verdade na palavra de Deus. Conforme nós dissemos em Gálatas 6, 7, 8, aquilo que o homem plantar, isso também vai colher. Então, na realidade, o que nós colhemos não é uma maldição. O que nós colhemos, muitas vezes, é o resultado do nosso próprio comportamento. É muito simples. Devemos entender que as palavras que são pronunciadas, elas podem ser destrutivas, por exemplo, no aspecto não de mundo espiritual, mas elas podem ser destrutivas no nosso relacionamento humano. Elas podem ser destrutivas no nosso relacionamento com Deus. Elas podem ser destrutivas no nosso relacionamento conosco mesmo. Portanto, é importante que nós entendamos que nós não temos poder sobre aquilo que as pessoas dizem, mas nós temos poder sobre os nossos ouvidos. E é muito interessante, Charles Spurgeon, ele aconselhava os seus alunos e dizia o seguinte sobre essa questão. Ele dizia: não des o coração a todas as palavras ditas, não as leves ao coração, ou não lhes dê importância, não atentes para elas, nem procedas como se as tivesse ouvido. Você não pode deter a língua das pessoas. Portanto, a melhor coisa é deter os seus ouvidos e não ligar para o que dizem. Isso está no livro Lições aos Meus Alunos, na página 174, por Charles Spurgeon. O que nós vemos, então, hoje na doutrina da confissão positiva, na doutrina da maldição hereditária, na verdade, é um lastro muito grande com a feitiçaria e com a bruxaria. Diga-se de passagem que alguns desses pastores evangélicos, que se dizem evangélicos, hoje, que trabalham dentro dessa linha da maldição hereditária, da confissão positiva, se você puxar o histórico deles, muitos deles estiveram associados, por exemplo, a religiões afro-brasileiras. Então, na feitiçaria, por exemplo, o lançar feitiço equivale a essa maldição, que apenas pode ser quebrada pelo feiticeiro. E na igreja evangélica, o que nós temos é uma maldição que só pode ser quebrada pelo pseudo-pastor, ou, no caso, o feiticeiro. O que é que nós entendemos, então? Que pessoas como Jorge Linhares, Marilyn Hickey, Valnice Milhomens, Neuza Itioca e outros que são expositores dessa doutrina, Mike Murdock, temos também a Morris Cerullo, e outros expositores dessa falsa doutrina. O que acontece? Eles pegam textos, utilizam fora do contexto, manipulam e adulteram a palavra de Deus para poder apoiar esse insustentável ensino que não está com base na Bíblia de maneira nenhuma. Os textos bíblicos que eles usam jamais dão respaldo para essa doutrina antibíblica. Portanto, nós podemos nos lembrar bem das palavras do apóstolo Pedro. Aqui no livro de 2 de Pedro, no capítulo 3, versículos 15 e 16, ele diz assim, lembrem que a paciência de nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele,
algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim, eles causam a sua própria destruição. Perceba, utilizar-se de textos bíblicos para justificar a heresia da maldição hereditária, da confissão positiva e outros que estão ligados a esse braço herético, é, conforme disse o apóstolo Pedro, produzir a sua própria destruição. E talvez você pergunte, pastor, mas Deus permite isso dentro da igreja? Sim, permite. Lembre-se que, conforme disse o próprio apóstolo Pedro agora, essa é até uma maneira de separação daqueles que são os salvos em Cristo para aqueles que não o são. O apóstolo Paulo, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 19, ele diz que é importante que aconteçam heresias para que os sinceros se manifestem. Então, não tropece, não ache que a igreja está errada, não ache que o problema está na igreja de Jesus. O apóstolo Paulo diz que esta palavra segue: o Senhor conhece os que são seus. Portanto, nós podemos ficar tranquilos nesse aspecto. Jesus garantiu que o trigo e o joio cresceriam juntos. Portanto, o que você precisa fazer? Se você chegar em uma igreja e você perceber esse tipo de situação, saiba que ali estão ensinando heresias. Nunca mais volte lá. Procure uma igreja séria que ensina a palavra de Deus. Outra garantia que nós temos que isso aconteceria no nosso meio está aqui no livro de 2 de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. No passado, apareceram falsos profetas no meio do povo. E assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Perceba, vai aparecer falsos mestres dentro da igreja. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que o salvou. Isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Então, é óbvio que nós temos que nos prevenir contra as falsas doutrinas. É muito importante que você, internauta, saiba disso. O canal Pela Bíblia, ele te ajuda a você a crescer na fé. Ele ajuda você a distinguir as falsas doutrinas. Ele te dá base para você encontrar uma igreja onde você possa aprender a palavra de Deus de acordo com o que você está aprendendo aqui. Não é? O canal Pela Bíblia é o beabá da Bíblia para você que está andando conosco. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Mauro, fica na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. E até o nosso programa próximo. Maravilha, que bom, que gostoso, que bom demais, professor, muito obrigado. Obrigado a Jesus, obrigado ao Espírito Santo, obrigado a Deus por toda essa informação. Agora acabou o problema, né? Acabou o medo da maldição, né? Acabou. É isso aí, gente, nós estamos em todas as redes sociais, né? Você também pode fazer parte. Nós estamos no Facebook pela fanpage Pela Bíblia, no YouTube, como você pode ver aqui no Pela Bíblia, e no Twitter também Pela Bíblia. Ah, e tem um LinkedIn Pela Bíblia. Ou seja, como você está vendo aqui na nossa tela. Não esqueça, dê o seu joinha aqui embaixo, ó, dá lá o seu... Toca lá no joinha que você gostou do programa de hoje. Assim, a plataforma do YouTube, ela entende que o programa, quanto mais ele é querido, mais ele deve ser exibido. Então, vai ganhando mais posições e vai sendo mais indicado. Não esqueça também de compartilhar com as suas redes sociais, com seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de faculdade, de trabalho, todo mundo, porque assim você está divulgando também o Evangelho de Cristo. Você é mais um soldado de Jesus Cristo nesta luta que nós estamos vivendo ainda nesse tempo. E não esqueça também, né? E você ativar o sino, porque ativando aqui o sininho, né, além de se inscrever, porque você está dando aí mais cartaz aqui para o programa, você também ativa o sininho, assim você estará recebendo todas as informações. Por hoje é só, gente. Chegamos ao final, mas estaremos juntos no próximo programa, se nosso Papai do Céu permitir. Que Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo ilumine a sua vida sempre, meus queridos, e estejam sempre com a gente, aqui no programa Pela Bíblia. Um abraço a todos. Tchau, tchau.